mais uma vez aqui estamos para o programa Café com José. Este programa, como sabem, é em língua portuguesa e é o nosso quinto ano. Como eu disse, no meu tempo havia até o sétimo ano nas escolas na escola secundária e depois ia o ensino complementar e depois era o ensino universitário. Nós, portanto, já estamos no quinto ano, já vamos avançar aqui na nossa escola aqui de Brookfield. Uh, o meu nome é José Bernardo e, portanto, isto é um programa sobre a Bíblia. Fazemos-lo em português e inglês. O propósito, como eu digo, sempre refiro, é levar a mensagem do Evangelho a toda a parte, como nos ordenou o Senhor na sua palavra. Na semana passada falámos, foi na semana que viemos da Terra Santa e da Jordânia também, e depois falámos sobre especialmente um dos lugares, um dos sítios e, portanto, que fomos no sul do Israel, que, portanto, onde tinha a réplica do tabernáculo, onde tinha a arca da aliança, e falámos sobre isso, especialmente sobre isso e a aplicação e da maneira como Nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu esses, portanto, como fosse ele o sumo sacerdote, que não foi só unicamente o sumo sacerdote, mas como foi também a oferta ou o sacrifício, e portanto falámos sobre isso. Hoje, por sua vez, vamos falar, como falamos muitas vezes, de David, o homem segundo o coração de Deus, e portanto esta lição desta semana, portanto, é como David sempre que combateu as suas batalhas, sempre, nunca, para a maioria das vezes, ele não foi perfeito, mas portanto sempre se apoiava em Deus para o orientar e para dirigir os seus passos e e os seus caminhos. E portanto vou ler esta passagem hoje do segundo livro de Samuel e depois a aplicação para nós, como vamos ver ao longo desta mensagem, como se aplica também a nós hoje e no nosso dia, que é precisamente o benefício que temos das Escrituras. Ora, vou começar a ler já sobre, portanto, esta passagem da Bíblia portanto, do segundo livro de Samuel, portanto, um grande profeta do Antigo Testamento, já falámos várias vezes aqui dele. E, portanto, quando David, portanto, como foi, combateu os filisteus aqui, e, portanto, é na guerra contra os filisteus. Portanto, os filisteus, ao saberem que David fora ungido rei, portanto, como eu disse, desculpem lá, portanto, a passagem é do capítulo 5 e os versos é do 17 ao verso 25, portanto, 8 versos. Os filisteus, ao saberem que David fora ungido rei de Israel, puseram-se todos em campanha para ir contra ele. Informado disto, David desceu à fortaleza. Os filisteus, tendo chegado, espalharam-se pelo vale dos gigantes. David consultou o Senhor sempre, como sempre fez, dizendo: Devo acometer ou ir lutar contra os filisteus? Entregá-lo-eis nas minhas mãos? Portanto, David está a perguntar ao Senhor. O Senhor respondeu: Vai, eu os entreguei certamente nas tuas mãos. Desceu David a Baal-Farazim e derrotou-os. E disse David: Deu o crédito ao Senhor. O Senhor dispersou os seus inimigos diante de mim como as águas de uma barragem, portanto, e chamou aquele lugar Baal-Farazim, que é isso mesmo onde as águas rebentam, ou, portanto, os filisteus deixaram ali os seus ídolos e caíram nas mãos de David e os seus homens. Os filisteus voltaram ao ataque, espalhando-se pelo vale dos gigantes outra vez. David consultou o Senhor, que lhe disse: Não vás ao encontro deles, mas dá a volta por trás e ataca do lado das amoreiras. Quando ouvires o rumor dos passos, então começarás o combate, porque o Senhor marchará diante de ti para esmagar o exército dos filisteus. David fez, aí está, como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor derrotou os filisteus desde Gibeá ou Gibeon até Gezer. Palavra do Senhor. E portanto, como eu logo comecei a dizer, esta mensagem, portanto, o título é As Batalhas. O Senhor
teu Deus, portanto, será contigo ou estará contigo, como o Senhor disse também, não só ele, como disse a Moisés, a Josué, a David e outros também, outros grandes homens e mulheres da Bíblia, que estaria com eles nas suas batalhas ou nas suas, como se diz, não, batalha, não só no momento das batalhas, mas estaria com ele em todos, como está nos vales e nas montanhas, uma maneira de falar. Esta foi uma da grande notícia, portanto, de encorajamento para David e, portanto, que estava a comandar os seus homens contra os filisteus. Quando os filisteus, como li nesta passagem, ouviram dizer que David tinha sido ungido o rei ou eleito o rei de Israel, portanto, tentaram, portanto, mobilizar as suas tropas para o capturar e para o matar, claro. Uh, portanto, a primeira ponto desta mensagem, Deus dá instruções a David, porque David sempre o consultou antes de ir para a guerra ou de fazer isto ou aquilo, e por isso é que ele sucedeu parte sempre, foi o maior, o melhor o melhor rei, desculpa, que teve Israel até acabar a monarquia. David travou as suas batalhas de acordo com a direção está do Senhor, que o guiou sempre. Porque David sempre consultou o Senhor antes, aí está o muito importante, a tomar importantes decisões, especialmente esta de uma decisão de guerra, não só envolveria muitos homens que podiam perder a vida e como a perder ele próprio a vida. Portanto, os três passos ou os três pontos fundamentais que David, portanto, sempre primeiro, portanto, perguntou sempre ao Senhor se ia para a batalha ou não, portanto, sim ou não. Seguiu as instruções, como nesta passagem, com muito cuidado, como Deus, especialmente na segunda batalha, que ele disse: ir potrar das amoreiras e atacais os filisteus por lá, e portanto, detalhadamente seguiu as instruções. E a terceiro ponto, que é muito importante também, deu sempre glória ao Senhor, que disse que o Senhor entrou como as águas torrenciais e dispersou os filisteus, portanto, deu o crédito à batalha, à vitória ao Senhor. Muito importante para nós também. A lição aqui portanto, aplicando a nós, é que podemos facilmente ser vencidos. Aí está o problema. Se ignorarmos estes importantes passos, como eu disse, fazer aquilo que bem entendemos, isto estou-me a aplicar à nossa espiritual condição, portanto, fazer aquilo sem que entendemos, sem considerarmos a vontade de Deus portanto, a sua palavra através das Escrituras ou através de pessoas, portanto, que têm sabedoria, homens e mulheres de Deus que sabem, que, portanto, que podem ser conselheiros, por vezes leva-nos a errar e, por exemplo, a perdermos as batalhas. A Bíblia é bem clara e dá-nos as Escrituras que nos orientam e dizem isso. E diz-nos aqui, portanto, no livro dos Provérbios, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele aplanará as tuas sendas ou guiará os teus passos. Portanto, dos Provérbios 3, 5 e 6. Tomando decisões à nossa maneira e ignorar a palavra de Deus, o que é que isso por vezes implica que, ou como eu disse, o Conselho dá sempre origem a perdermos as batalhas ou a guerra e, portanto, e por vezes ficarmos como não afastados do Senhor, mas desconectados por usarmos a nossa própria astúcia, a nossa própria sabedoria e ignorarmos a sabedoria que vem das Escrituras e de Deus. A Bíblia outra vez dá outro grande exemplo, outra vez do livro dos Provérbios, ele diz: há caminhos ao homem que parecem retos, mas no fim conduzem à morte. Aí está, portanto, a nossa visão, porque nós não sabemos o futuro, nem não, mas Deus já está no futuro, no presente e no passado, e portanto que nos pode orientar, e por vezes nós não vimos o futuro, sabemos o passado, nem tão pouco sabemos o presente. A segunda parte, portanto, como eu me referi, é dar glória ao Senhor quando Ele nos. E é o espírito de gratitude, quando Ele nos abre portas, ou Ele combate também as batalhas por nós portanto, damos não só o crédito, dar a glória e, e sermos gratos pela sua
intervenção nas nossas vidas. Uh, Tomar a glória para nós próprios. Isto também que é muito importante. A Bíblia chama David o homem segundo o seu coração. David foi um rei perfeito ou antes de ser rei? Não. Ele, como se lembram, pecou muito em relações adultas com Betseba portanto, não foi perfeito, mas Deus nunca chamou outro indivíduo da Bíblia um homem segundo o seu coração. Foi um único título que deu a este homem de Deus e este grande rei que foi David, o rei de Israel. Uh, o Senhor diz a propósito de David: encontrei em David o filho de Jesse, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades, portanto, que obedecerá ao Senhor. Isto não quer dizer, como eu disse, que ele teve uma vida perfeita, mas nesta passagem, como eu me referi, o que é que ele Davi deu crédito ao Senhor e, portanto, a glória ao Senhor depois de derrotar os seus inimigos, os filisteus. A Bíblia diz: e disse Davi sobre esta batalha: o Senhor dispersou os meus inimigos diante de mim como as águas que caem de uma barragem, portanto, dispersos, e deu o crédito a Deus. A Bíblia também nos ensina, portanto, quer comeis ou bebeis ou qualquer outra coisa que fazeis, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, a Bíblia comanda-nos também a dar glória ao Senhor a tudo, naquilo tudo que fazemos, porque tudo o que recebemos é um dom dele. Tudo o que temos, a nossa vista, as mãos e tudo, se não fosse Deus, o que é que tínhamos? Embora temos o nosso corpo, mas o que é que nos dá a vida e isso? Portanto, por isso é que temos sempre de dar não só o crédito e a glória a Deus. As lições de fé nesta passagem, portanto, do mesmo modo que o Senhor prometeu, portanto, a David que lutaria por ele nas suas batalhas, o mesmo Senhor dá-nos as mesmas promessas da Bíblia, exatamente a nós também. Jesus Cristo, é por intermédio dele, portanto, ele próprio disse que combatia por nós. Portanto, estarei sempre convosco, como ele nos diz no fim do Evangelho de São Mateus, até ao fim do mundo, até ao fim da idade ou da, da consumação do mundo, como ele disse. A outra lição da fé é as nossas batalhas não são contra os filisteus, ou portanto uma batalha campal em guerra, mas portanto as nossas batalhas são portanto no realme do espírito e portanto isto é uma realidade como as batalhas de David, portanto, ou se nós por vezes tentarmos lutar ou resistir à tentação, é uma batalha, todos os dias temos que esta batalha, ou o medo, ou outras coisas que, portanto, que temos que enfrentar no dia a dia. O que é que temos que realizar? Que temos que realizar que saber que Deus pode nos ajudar e levar, ele que ele diz, estarei sempre convosco, portanto, por vezes ele não nos livra do problema, mas ajuda-nos a ter força, coragem para nos levar por esse problema e portanto, levar-nos em frente. Portanto, o outro homem de Deus deu outra promessa a Josué também, quando ele entrou na terra prometida e disse a ele, o Senhor disse a Josué, não temas porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar onde te diriges. E portanto o mesmo Deus que fez esta promessa a Josué, a David, a Moisés e outros homens, também nos faz exatamente a mesma promessa. O que é que eu tenho que fazer? Exatamente como fez o rei David antes do problema chegar, portanto temos de estar pedir direção, conselho, depois agir se a resposta é afirmativa ou negativa e depois quando a batalha ou portanto a tormenta ou qualquer adversidade que nós fazemos face, portanto temos o que é que David deu crédito ao Senhor quando ele, portanto, abriu a porta ou levou a conseguir a vitória, portanto.
E, portanto, nós também podemos conseguir a vitória na nossa vida, não a lutar como nos diz a Bíblia na Epístola aos Efésios, portanto, nós não lutamos contra gente de sangue e bónus ou carne, mas lutamos no sentido espiritual com forças espirituais contra o inimigo, que é o que domina no reino das trevas, que é o Satanás. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Nunca me quero despedir sempre das mensagens como esta semana, como David pediu ao Senhor, não voltamos que pedimos que nos perdoe os nossos pecados. Jesus Cristo sempre no fim eu digo, veio a esta terra há cerca de 2000 anos com esse propósito de morrer porque nós não nos podemos salvar a nós próprios. No Salmo 49 a Bíblia é bem clara que o homem não se pode redimir a si próprio. Que é isto que quer dizer? Não se pode salvar a si próprio. Não pode pagar o resgate pela sua redenção. Quem pagou esse resgate foi o Senhor Jesus Cristo há cerca de 2000 anos. Como é que ele o pagou? Com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há perdão. Portanto, a única maneira de o Senhor nos salvar teria que dar a sua vida exatamente como o fez. Portanto, adquiriu a nossa redenção, que é isto. Comprou-nos outra vez, como nós estávamos sobre o resgate do inimigo, resgatou-nos pela sua própria vida. Quando pedimos que nos perdoe os nossos pecados, segundo o sacrifício que ele fez há cerca de 2000 anos, ele, na autoridade da sua palavra, dá-nos a segurança e acho que nos perdoará e poderemos ter uma relação pessoal com ele neste mundo. Quando esta vida acabar, ele prometeu que foi preparar para nós um lugar no céu. Com esta prece como modesta, Senhor, vindo à minha vida, sou um pecador, perdoais-me os meus pecados e quero ter uma relação pessoal convosco nesta vida, quando esta vida acabar, ter um lugar no vosso reino eterno. E como uma prece como esta, poderão ter cientes que um dia a vossa vida começará a mudar portanto, e comeceis a viver como um cristão, portanto, um novo caminho. A Bíblia diz, todo aquele portanto, que se torna um cristão, portanto, novo a vida começa, tudo o que era do passado, portanto, começa de novo, como nascidos do alto, como Jesus explicou a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João. Também quero orar para nossos governantes aqui deste país dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos estados, todos aqueles que têm cargos públicos, os autarcas das vilas, das cidades, e aqueles, portanto, os polícias, bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós. A Bíblia é bem clara que nos comanda, sugesta, dá um comando a orar para essas pessoas. E portanto, também quero orar para esta pandémica que sempre é como o sobe e desce, ou tem mais casos ou menos, que Deus tenha piedade de nós e que irradie esta pandemia da Terra. E portanto, orar para doutores, enfermeiros, aqueles que todos se ocupam a combater e ajudar, especialmente pessoas que estão atingidas pelo vírus. Também a guerra na Ucrânia, portanto, Deus... oramos por ela a paz entre a Rússia e portanto, a Ucrânia e aqueles que apareceram nessa guerra, que Deus tenha um lugar no seu eterno reino. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Até lá, a próxima semana vamos estar aqui com outra mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in Brookfield, in the Church of São Paulo. And you finish another video or message in Portuguese of our program Café com José. Always, in the beginning of each message, we talk about this program of the Bible. So the purpose is to take the Great Commission or the message of the Gospel
to the people. They don't know the Lord yet. Those they already don't know the Lord to a tool to build their faith. This program is in Portuguese and English, and this is our 50th year we've been doing this. Last week we talked about was a week when we come from the Holy Land and Jordan, and on the last sites we visit was a park named Timna in the south of Israel, and we visit one the tabernacle, a replica of the tabernacle, the size and everything like it was in the time when the Hebrews they built that tabernacle more than 3,000 years ago, when they spent almost 40 years in the wilderness, and God ordained to give the measurements, and Moses applied this to and today we have that privilege to see how the people worship in the time of the patriarchs, or in the time of the people that are in the wilderness, and after they enter in the promised land. The tabernacle was moved from Gibeah to Shiloh, and the Shiloh to the land of the Gibeonites, until King David late come bring the ark to the Temple Mount, today Jerusalem, and later your son Solomon built the temple and the ark was placed there. So it was centuries and centuries. So we talked about that last week. So today we gave a different message. Today is about the title of this message is the battles. The way King David, so is one of the main characters of the Bible, and the way he fight his battles when under the direction of the Lord, and the way he inquired the Lord when he should go or not, and that applied to our spiritual condition, the way you should handle, when you go through temptation, when you go to distress, trials, and storms in life, and you can do the same like David did more than 3,000 years ago. So this message was taken from the book of the Second Samuel, and they're gonna start reading from verses from the chapter, the 50th chapter, from verse 1925. The Bible says, "So David asked the Lord, 'Shall I go to fight the Philistines?'" This is a question mark. "Will you hand them over to me?" And the Lord replied, "Yes, go ahead. I will certainly give you the victory." So David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. "The Lord has done it," David exclaimed. "He burst through my enemies like a raging flood." So David named this place Baal Perazim, which means the Lord who burst through. The Philistines had abandoned their idols there, so David and his troops confiscated them. But after a while, the Philistines again, they attacked David again, returned and again spread out across the valley of Rephaim. And once again, David inquired the Lord to ask him what to do. And the Lord answered him, "Do not attack them straight on." The Lord replied, "Instead, circle around behind them and attack them near the balsam trees. When you hear the sound of like a marching feet in the troops of the balsam trees, attack. That will be the sign that the Lord is moving ahead of you to strike down the Philistines." So David did what the Lord commanded, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon until Gezer, the word of the Lord. So, as I mentioned, this title of this message is Battles. Meanwhile, I gotta drink a little bit more coffee. The Lord, your God, will fight for you. So this was like David, Joshua, and all the men of God through the Bible. What encouragement what encouraged news for David. The Lord was with him especially in this instance against the Philistines. When the Philistines heard that David was anointed king of Israel,
they mobilize their force and they try capture him to kill him, of course. And the first point of this message, God instruct him, as David are reading this passage, ask that he inquire the Lord what he should do in this situation. So David fought when he fight his battles the way God always instructed them. In each instance, he inquired the Lord, like we should do too. And the three main points of this message, and was the 3 points David asked the Lord, ask if he should go to battle or not, his direction of the Lord. After he follows the instructions very careful. And the third point, he gave glory to God. It's very important. The lesson here, we can err or sometimes be defeated in our battles. Why? By ignoring, God's wisdom and God's counsel and God's direction. Doing what we want without sometimes considering God's will, or relying on our own wisdom, or relying on the people, ungodly people they don't know the Lord, Most Christians, a lot of them, they do that, and this is a recipe always for defeat. And the Bible is very clear. They give God's word by itself. It gives us direction. In the book of Proverbs, the Bible says, "Trust in the Lord with all your heart. Don't lean in your own understanding. In all ways, you'll always acknowledge Him, and You'll direct your paths." So the Bible they command us to do that, and doing things the way and ignoring God's word or godly people, sometimes you get defeat in our battle. People always lead us that sometimes, as I mentioned, you can be. The Bible is very clear to another verse from the Proverbs. There is a path before each person that seems right. In our wisdom, we think everything is right, but the Bible said, but the end is, ends in that, because why? Because you don't know the future, and God is already in the future, in the present, and the past, and when they rely on this wisdom, we can give us real direction, like He gave that instruction, direction to His great servant David. Another point, to taking glory for ourselves. That's very easy to do for us, we inquire the Lord to do this or that, and the Lord answered the prayer, and you follow His instructions, but sometimes you forget to give glory to Him, or take the glory for ourselves, or sometimes even being grateful, and all of us, we are capable to do that. Very easy to do, to not only rely on themselves and they take the credit for us. Not all. David always he give credit to the Lord, especially in that passage I read today from 2 Samuel. The Bible calls David a man after God's own heart. Not any man or the women in the Bible have that title. Only David have that title. Means David live a perfect life? The answer is not. David sinned, as you know. Even he wrote a psalm of penitence. They call the penitent Psalm 51, to repent and to Lord restore after he committed adultery with Bathsheba. So his life was not perfect, but God never take that title out of them. So he was a man after His own heart. For instance, in this passage, David gave the credit and the merit to the Lord, and after he defeated the Philistines, and he said about the Lord in this passage, God exploded on my enemies like a gush of water, meaning the Lord bursts through, the Lord like water in them, disperse them, and so we give credit to the Lord. Very important. And the Bible also instructs us, whatever you do, this is for us. Whatever you do, eat, drink, whatever you do it for the glory of God. Don't take glory for yourself. And this is in the New Testament, in Corinthians 10:31. And let's see the faith lessons, or in the other words, how to apply
This okay, Joey, this happened almost 3,500 years. So what it is have to do with me, or is a lot to do with us. Why? Because always the Bible, we gotta apply it to ourselves. In that story of David, so the point of this, some God. The same God that gave the promise to David is the same God that gave the promise to us through Jesus Christ in the Bible. Uh, Jesus said to his followers, Jesus speaking, talk about the New Testament, and be sure of this, that I am with you, even through the end. I never leave you, never forsake you. And the Lord always, He promised, He'll be with you, He'll be there in everything. When you are in the top of the mountain, when you are in the valley, when you are in the trial, when you are in the storm, or when you are asleep, awake, so you will be there. Even sometimes you don't feel His presence, but He promised in this word He'll be there. So you gotta inquire Him, ask Him, like David did. I do that or not, exactly like we should do today. Follow instruction when God speak to us. Follow Him, whatever He told, the way you should handle the situation, and the third, give glory to God. Today we don't fight against this army of the Philistine, but the Bible gives us instruction, especially in the book of the Ephesians, the last chapter 6. Our fight is not against people of flesh and blood, but the power of darkness in the spiritual realms, and all of the battle of the Christians in the spiritual, because our enemy Satan he work in the spiritual. He don't work like in the Middle Age. They try put Satan like in a pitchfork, a red suit, like was a human, but he's more clever than that. He acts in the mind, in the people, and in the spirit, so we can fight like David, in the literal battle, so we gotta fight in the spirit to a little different. The Bible also instructs us, like I said, whatever you eat, drink, or whatever you do it for His glory. And the second faith lesson is about the battle can be against, like I mentioned about David, about the Philistines, but in our spiritual battles. Either sometimes you are resist temptation, so you can be a battle, or fear, or whatever is the situation. Always the Lord promises you can all curse through that situation. Jesus has promised to fight with us and for us, and always the condition. What is the condition? If you obey Him, of course. If you rely on us and you disobey, so sometimes you are in our own, and sometimes that's why most of the times you are defeated. Not every time, but and God said to Joshua, to conclude this message, another man of God, another man you lead the Israelites to enter in he succeeded to Moses, succeeded to enter in the promised land, and God gave this promise to him. Do not be afraid of the nations there, for the Lord your God will fight for you. And the same Lord God, we fight for Joshua, David, who is the same God as our Lord Jesus Christ. He can fight for you. But before you do that, you must be a believer. You must believe our Lord came here 2,000 years ago. You can save ourselves, and the purpose He came here 2,000 years ago was for us to have a place in eternity called heaven, to be with Him forever. Meanwhile, we are in this earth. What am I supposed to do? In the base of or his work He did in the cross and shed His blood, because in Psalms 49, the Bible is another great passage of the Bible, and this psalm said, a man can redeem himself, or he can pay the ransom for redeem himself, because by the other words, we can save ourselves. So we need a Savior. That's exactly Jesus, the only one who can redeem ourselves,
came, he shed his blood to redeem us. The Bible is very clear: without shedding the blood is no forgiveness. And Jesus has fulfilled the law, the requirements, so he opened the way for you and I. When you repent, a prayer like this: Lord, come into my life. You don't have to understand everything. You just gotta, by faith, believe in the all our Lord accomplished for us about 2,000 years ago. Lord, come to my life, forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And in the life to come, you promise to prepare a place for me and for those who follow you, the place called heaven, and live with you for eternity. And that's the prayer always, to become a relationship with the Lord. And also, I never want to finish this message to pray for this nation. You need more than ever to pray for our governors, our President Joe, the Senate, the Congress, the governors of the states, the mayors of the towns and the cities, all the people they exercise authority over, can be the police, firefights, and those they are in, because the Bible is very clear, pray for those who exercise authority over. That's why the reason we do that. Also for this pandemic, they go up and down the numbers, and always seem like you don't want to go away, and the Lord take once for all this pandemic, and being killing people all over the globe. And especially I pray for those who are in the front lines, they put their lives in jeopardy to work in those who are sick and those who need help. And also this war in Ukraine, and pray for peace for the people, and for those die in that war from Russia and Ukraine. The Lord have a place for them in the eternal kingdom. And also pray for us, to go forward, and the Lord give her the strength. Each one of you, wherever you see me or see this message, the Lord persevere in you in your faith. And those who, as I pray, those who never know you yet, to pray that prayer, and the Lord will be with you, and you start a new walk with the Lord, and to become a Christian. And the Bible is very clear: anyone is in Christ is a new creation. So all the past is gone, and you can have a fresh start. And it was this message of this week. Until next week, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.